Olá, seja bem-vindo a este segundo vídeo do quarto módulo. Queremos agradecer ao professor e pastor Edgar, que nos deu essa belíssima introdução sobre os fundamentos do pensamento crítico e como o pensamento crítico está relacionado com a filosofia da educação adventista. A pergunta que eu gostaria de iniciar este segundo vídeo, ainda do último módulo da nossa formação, é: por onde começar para integrar as tecnologias no desenvolvimento do pensamento crítico? Talvez você tenha ficado um bocado assustado com a exigência do que é desenvolver o pensamento crítico. Não é algo... Pensar criticamente não é fazer pensamentos de só menosprezar o outro. Pensar criticamente significa pensar de forma estruturada, como já foi dito. Como é que eu posso usar as tecnologias para integrar, não é, esse desenvolvimento? É possível desenvolver o pensamento crítico num ambiente tecnológico, por exemplo, com o uso da internet e etc., com o uso do tablet em sala de aula? Bem, é sobre isso que nós vamos falar. Quando a gente fala de pensamento crítico, o pensamento crítico tem muitas competências ligadas a ela, não é? Em contexto educativo, o desenvolvimento do pensamento crítico necessita, por exemplo, de estimular o questionamento e a argumentação. São dois elementos que não são o todo do pensamento crítico, mas são dois pilares fundamentais. Ou seja, o pensamento crítico não se resume a questionar e argumentar, mas não é possível promover de forma plena o desenvolvimento do pensamento crítico sem essas duas capacidades. Então o professor pode começar, por exemplo, com o questionamento, com o ato de questionar, de estimular os alunos a questionarem, formular perguntas e argumentos, contra-argumentos como ferramentas na interação do ensino e da aprendizagem. Para isso nós precisamos compreender qual é o padrão de questionamento e de argumentação em sala de aula. Sabe que isso é uma linha de investigação do qual eu dediquei uma parte do meu doutoramento e depois no pós-doutoramento, que tem muitas publicações a nível internacionais. E o que essa investigação, o que essa pesquisa internacional tem mostrado é que o discurso de sala de aula é dominado pelo professor e este faz muitas perguntas. Faz 3 perguntas por minuto, em média. Pode parecer assustador tudo isso, mas tente um dia gravar a sua própria aula e ver quantas perguntas você fez. Mais do que isso, tente perceber que essas perguntas são geralmente de baixo nível cognitivo, são de retórica, de gestão de sala de aula, não são perguntas com intencionalidades pedagógicas, não são perguntas que desenvolvam a capacidade de pensar do aluno. Mais ainda, o que essa investigação sobre questionamento e argumentação e essa interação em sala de aula tem mostrado é que é um ambiente verdadeiramente esmagador para o aluno, ou seja, o aluno faz poucas perguntas porque tem um ambiente pouco propício a formular perguntas, né? Ele tem pouco espaço, não é? E essas perguntas também são de baixo nível cognitivo. E de tal maneira, veja, nós temos um ambiente de ensino-aprendizagem dominado pelo discurso do professor, o professor faz muitas perguntas e essas muitas perguntas não dá tempo para os alunos pensarem em respostas, são de baixo nível cognitivo. Por outro lado, os alunos fazem poucas perguntas, ele que deveria fazer mais perguntas, que ele que está aprendendo, faz poucas, e essas perguntas também são de baixo nível cognitivo. Com esse quadro mostrado internacionalmente, em pesquisas feitas na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, não é? Algumas delas orientadas por mim em alguns contextos, como no Brasil e em Portugal, tudo isso, esse padrão de questionamento e argumentação em sala de aula, faz-nos fazer a seguinte pergunta: como é possível, então, pensarmos no desenvolvimento de competência de alto nível cognitivo, num contexto de ensino centrado no professor e de quase exclusiva memorização de conteúdos e na sua reprodução? Como é possível desenvolver o pensamento crítico se os alunos não têm tempo para questionar, para argumentar, para discutir? E isso acontece muitas vezes em disciplinas que são mais propícias
a esse tipo de diálogo, de questionamento e da argumentação e da construção de respostas argumentativas bem centradas. Por exemplo, em biologia, na educação adventista, nós precisamos ajudar os alunos a saberem os argumentos sobre a teoria da evolução e os contra-argumentos sobre a teoria da evolução, sobre o criacionismo, os argumentos a favor e os argumentos contra. Isso significa desenvolver nos alunos o pensamento crítico, o pensamento estruturado, que ele questiona e argumenta de forma organizada, lógica e sequencial. Veja, quando nós pensamos no questionamento e na argumentação de forma presencial, este é o cenário que a literatura internacional tem mostrado. Mas existem menos perguntas e nos últimos anos tenho me envolvido a respeito do padrão de questionamento e de argumentação na interação online. Este padrão é um pouco diferente do que a gente encontra, e algumas poucas investigações desses últimos anos têm apontado para isso. O padrão de questionamento é um pouco diferente do padrão de questionamento das aulas presenciais, numa sala de aula. O professor, por exemplo, formula menos perguntas quando está online, não é? Perguntas e comentários. Eu não sei porque tem menos tempo. Quando eu abro um fórum de discussões online, o professor faz menos perguntas. É isso que mostra a investigação. Os alunos, em média, são mais interventivos, não é? Fazem mais perguntas. Esse padrão parece se inverter um pouco, ou seja, no ambiente online parece que o aluno está mais disponível a interagir do que propriamente o professor. Só que acontece um problema. Eu posso fazer discussões em vários lugares, no Facebook, no Twitter, abrir um blog no Moodle, um fórum de discussão no Moodle e etc. Mas o que a investigação também tem mostrado que esta interação, essas discussões online são muitas vezes superficiais e muitas vezes caótica. Ou seja, a discussão ocorre, o professor estimula e tal, mas ela fica sempre, mesmo quando muitas vezes quando esse questionamento é guiado por uma questão do professor e etc. Não vai para a profundidade das questões, dos elementos do pensamento crítico, da argumentação, da contra-argumentação, do questionamento consequente, etc. Bem, existem muitas plataformas, algumas dessas que eu estou apresentando aqui já não existem mais. Essas plataformas são plataformas específicas para argumentação. Se você tiver o seu tablet, não vai encontrar praticamente nada em português, mas se você colocar Critical Thinking, ou seja, pensamento crítico em inglês, na busca na loja de aplicativos, você vai perceber que existem alguns aplicativos em inglês para o pensamento crítico. Alguns deles são limitados, com tarefas pouco interativa, onde a discussão entre pessoas de forma estruturada não ocorre. Estas plataformas online ou softwares instalados existem, mas muito pensadas somente na argumentação. Não existe atualmente um sistema, uma plataforma online que desenvolva a capacidade de questionamento, menos ainda que desenvolva a capacidade de questionamento e argumentação de forma estruturada. Veja, neste contexto é que surge a plataforma para o incentivo ao questionamento e argumentação estruturada e profunda, que é o ArgoQuest. Atualmente, o ArgoQuest surgiu na Universidade de Aveiro, eu sou um dos autores, junto com dois outros colegas da universidade, e esta plataforma tem os seus fundamentos num projeto de pós-doutoramento que tive na Inglaterra. Este artigo que eu estou apresentando aqui mostra as quatro fases ou conceitos básicos que está por trás do ArgoQuest. Isso é somente para dizer, claro que se vocês tiverem interesse de ler sobre isso mais aprofundadamente, é só para dizer que o que eu vou apresentar agora, de uma forma resumida sobre o ArgoQuest, não foi lembrado levianamente. Isso foi fruto de investigação, de muita discussão, de muitas mãos, não é? De tal maneira que é algo estruturado, que precisa sempre ser melhorado, mas não foi uma coisa tão trivial que dá para qualquer professor, sei lá, nas férias, elaborar. É preciso... Veja, o ArgoQuest tem por base
módulos de interação que pretendem incentivar e apoiar o questionamento e a argumentação numa situação problema específica. Então o professor tem que pensar numa situação problema e depois essa situação problema promove os pontos de vista individuais, as justificativas dialógica, a discussão, a clarificação de proporções e de sentenças, tudo isso com o objetivo de promover reflexões de alto nível cognitivo e promover o pensamento crítico. Ou seja, por que você é a favor? Por que você é contra? Como é que você responde essa questão? E etc. Então, toda essa estrutura está contida no ArgoQuest. O ArgoQuest, como vocês podem ver, ela tem na sua página inicial uma questão-problema, que pode ser contextualizado com um pequeno texto, com um vídeo que o professor escolha. Por exemplo, esta aqui que nós estamos dando exemplo é sobre os alimentos transgênicos. A questão-problema é: deveríamos de forma generalizada consumir alimentos transgênicos no Brasil? Então o professor de biologia coloca lá um pequeno texto dos alimentos transgênicos para dar o pontapé de saída. Então o aluno entra e ele tem uma primeira fase de questionamento. Ele vai fazer perguntas sobre alimentos transgênicos. Ele faz as perguntas individualmente, numa fase, depois numa segunda fase em duplas, depois discutindo com toda a classe, claro, sempre de forma online. Ele tem que fazer um registro, entrar no sistema. O próprio ArgoQuest mereceria uma formação inteira. Não é objetivo desta nossa formação. O próprio desenvolvimento do pensamento crítico e do software ArgoQuest mereceria uma formação, e isso vai ser providenciado em breve pela divisão sul-americana. Mas aqui nós temos a intenção de dar uma ideia para que vocês percebam que é possível desenvolver alto nível de pensamento crítico, usando uma ferramenta online como o ArgoQuest. Essa parte verde, os alunos então vão escrevendo dentro do sistema as suas próprias perguntas, uma tempestade de perguntas, e depois discute com os colegas, com duplas, estas perguntas, com a classe toda. Depois, nessa segunda parte, que está em azul, da sequência. Então, é um debate sequenciado, estruturado, que tem tarefas específicas. O aluno pode interagir nessa janela verde através de um chat com os seus colegas, com a sua dupla, e depois ele vai para a parte de argumentos contras, a favor. Eu sou a favor do alimento transgênico porque isso é uma questão de alimentação da humanidade. Eu sou contra por causa disso. Então ele vai colocar uma tempestade de perguntas. Depois eu vou ter uma lista de perguntas e argumentos que são refinadas numa segunda fase. E finalmente, cada dupla de aluno que vão ter acesso ao projeto, eles vão ordenar, conectar as questões, os argumentos contra, a favor e neutro, num mapa, que faz lembrar um mapa conceitual, como vocês podem aqui ver pela imagem, mas que nós chamamos de mapa ArgoQuest, porque tem questões e argumentos contra, a favor, tentando formar um mapa crítico sobre uma determinada questão, problema que o professor colocou. Neste caso aqui, sobre os alimentos transgênicos, mas poderia ser sobre o racismo, sobre evolução e criação, e etc, etc. Nós fizemos muitos... o ArgoQuest tem 2 anos e nós trabalhamos nessa área há mais de 4 para que o ArgoQuest pudesse existir. Nós fizemos algumas investigações. Aqui eu só cito 2, por exemplo, são as mais recentes, mas no próprio site do ArgoQuest tem lá muitos artigos que nós produzimos ao longo desses últimos 4 anos. Veja, o que é que diz essa investigação com a utilização do ArgoQuest, não é? Eu vou apresentar aqui rapidamente uma destas investigações que nós fizemos agora, no ano 2014, que tem como questão de investigação que estratégias e ferramentas de formação de professores pode potenciar o desenvolvimento da capacidade de argumentação e questionamento, que são 2 elementos fundamentais para o pensamento crítico. Qual o papel destas ferramentas e estratégias na formação de professores e no desenvolvimento de capacidade de argumentação e questionamento? Veja, nós fizemos
um estudo com 23 professores de Química brasileiros que vieram para a Universidade de Aveiro, em Portugal, durante 2 semanas, 2 semanas e meia, em termos de 80 horas de curso, num curso para professores de Química da rede pública, financiada pela CAPES, vieram aqui para a Universidade de Aveiro, e eles fizeram um programa de formação do qual usaram o ArgoQuest. Nós fizemos um projeto só para o ArgoQuest e os professores entraram no sistema como se fossem alunos, para aprender como se fossem alunos no sistema, para depois terem a possibilidade de aplicarem o sistema nos seus próprios alunos. E a questão, o problema era, o que é melhor, beber água da torneira, água mineral ou engarrafada ou água de nascente? Veja, essa pergunta tem muito interesse para os professores de Química, porque a água da torneira, a água mineral, engarrafada e a água da nascente são diferentes e têm impactos ecológicos diferentes. Essa foi a questão problema, foi muito interessante. Quais foram as conclusões que nós obtemos desse estudo? Existem muitos dados, eu poderia deixar disponibilizado, né, no nosso ambiente de aprendizagem online, não é? No Educ, artigos, e quem tiver a oportunidade de se aprofundar mais poderá fazê-lo. Mas o que é que nós podemos perceber desse estudo e de outros também? Que o ArgoQuest pode potenciar a mobilização de diferentes capacidades de pensamento crítico ao longo do processo de utilização do próprio ArgoQuest, dessa discussão sistematizada, a sistematização reflexiva, organização, acesso, inferência do professor, discussão organizada das perguntas e argumentos dos alunos e dos grupos entre si, uma comunicação mais clara e objetiva dos resultados através de um produto final reflexivo. Foi possível também, através do ArgoQuest, potenciar o incremento dos níveis de questionamento e argumentação dos próprios participantes, o acompanhamento não diretivo do professor no processo de discussão de perguntas e dos argumentos. Isso é muito importante, porque numa discussão, seja presencial ou online, veja, os alunos se sentem libertos e discutem uns com os outros, em vez de discutir somente com o professor, e isso é um aspecto positivo. O ArgoQuest também pode potenciar a autonomia dos alunos e responsabilização pela própria aprendizagem. Bem, vocês já ouviram falar isso no segundo módulo, responsabilização pela própria aprendizagem ativa, na busca de informação e construção de conhecimento, construção do seu próprio conhecimento. E o ArgoQuest também pode potenciar a motivação para a discussão através de formulação de perguntas e argumentos. Veja, quando nós pensamos no desenvolvimento do pensamento crítico, nós temos que pensar na maior sensibilização dos participantes para a importância do questionamento e da argumentação. E o ArgoQuest conseguiu isso. Ou seja, as pessoas se envolvem, nunca tinham pensado que precisavam, que a competência de argumentar, de questionar, pode ser desenvolvida, pode ser estimulada. A melhoria dos diversos indicadores desses padrões, ou seja, quando os participantes participaram, discutiram no sistema, esta capacidade de argumentar e questionar acabou influenciando também as suas relações presenciais, as suas discussões presenciais. E apesar das dificuldades iniciais, o software, quando nós fizemos essa investigação, os professores apontaram por algumas dificuldades técnicas do software, que depois foram consertadas, corrigidas. 98% dos professores que participaram nesta formação disseram que iriam utilizar o ArgoQuest no seu processo de ensino-aprendizagem. Isso não é fácil de fazer, mas é possível fazer através da integração das tecnologias o desenvolvimento do pensamento crítico. O desenvolvimento do pensamento crítico não é mais uma matéria a ser dada, não é uma coisa que eu coloco numa aula, é algo que deve perpassar, deve atravessar todo o meu processo de investigação, claro, tendo pontos, focos ao longo do ano, onde eu desenvolvo mais fortemente, dependendo dos conteúdos, esta capacidade de questionar, de refletir e de argumentar de forma lógica e estruturada. Nossos alunos, os alunos da educação adventista, precisam, por motivos espirituais os mais diversos, profissionais e não só,
desenvolver o pensamento crítico. E cabe a nós, professores, estar atento a este processo e colocar as tecnologias como uma ferramenta a mais para desenvolver o pensamento crítico. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Esta formação é um primeiro passo, é um desafio agudo para que você mude a sua postura com as tecnologias, através das tecnologias, no seu padrão de ensino e de aprendizagem. Deus lhe abençoe e continue sendo um professor pesquisador que observa as suas próprias práticas e procura melhorar sempre.